Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E galera, na nossa aula de agora, a gente vai comentar um pouco sobre um assunto bastante atual, muito recente, né? Pertencendo aqui ao século XXI, que é a chamada Guerra na Síria. O que foi essa guerra na Síria? O que é a guerra na Síria? É um assunto extremamente extenso, a gente não consegue ver toda a trajetória, toda uma linha do tempo ali, a gente não consegue abordar, mas a gente vai ver os pontos centrais que a gente tem sobre esse assunto, né? Primeira coisa é que a guerra na Síria, ela é um conflito que tem algumas repercussões internas e também é um conflito que exigiu esforços externos, tá? Que também vai ser abordado, pode ser abordado em questões de geografia, de geopolítica, de sociologia também, por que não? Vamos lá. O que foi a guerra na Síria? A guerra na Síria está relacionada também a um outro problema, né, que é a questão dos refugiados. Várias regiões do Brasil receberam refugiados sírios, né? Por que esses refugiados vieram para o Brasil? O que aconteceu na vida dessas pessoas, né? O que é um refugiado? Um refugiado é uma pessoa que não conseguiu mais condições de sobrevivência no seu país e pede asilo político, né? É diferente de um imigrante ilegal, são coisas diferentes, tá? Vamos lá. A guerra na Síria. Na Síria, os conflitos entre as forças do governo de Bashar al-Assad no poder desde 2000 e manifestantes da Primavera Árabe foram tamanhos que se transformaram em uma guerra civil. Então a gente tem duas coisas acontecendo aqui. Vamos lá, vamos anotar esses pontos para você não se perder, tá? Guerra na Síria. Olha só, o que a gente tem aqui que você pode dar atenção de ponto importante? O seguinte, primeira coisa, 2010, nós tivemos a chamada Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Foi um conjunto de revoltas de países árabes contra governos autoritários. Então, foram revoltas contra o autoritarismo. Revoltas contra o autoritarismo. E quem governava a Síria nesse momento? Um cara autoritário. Que a gente tem ali, então, o chamado, cadê o nome dele para eu não errar as divisões silábicas? Aqui, ó. Bashar al-Assad. Que governava a Síria de uma maneira bastante autoritária. Então, se você tem manifestações contra o governo autoritário, e aqui na Síria você tem um governo autoritário, a população vai para as ruas para tentar tirar esse cara do poder. O problema é que essas manifestações acabaram surtindo um efeito que chegou a uma guerra civil, né? Então, a guerra na Síria, você pode identificar ela, caracterizá-la como sendo uma guerra civil. O que significa a expressão guerra civil? É uma guerra entre pessoas que habitam aquela região, entre civis, entre moradores daquela região. Então você tem pessoas de um lado e pessoas do outro. Muitas vezes exércitos paramilitares, né, forças paramilitares lutando contra o exército do país e também forças externas. É uma coisa bastante complicada que a gente tem aqui, né? Temos ali algumas questões relacionadas a etnias, como os curdos, que é uma outra questão que a gente não vai comentar agora. Em 2011, tropas do governo, olha isso, utilizaram armas químicas contra rebeldes, ocasionando a morte de centenas de pessoas. Então, você tem o governo de Bashar al-Assad utilizando armas químicas contra esses rebeldes aqui. A utilização dessas armas químicas fez com que a comunidade internacional buscasse intervir na região da Síria para tentar acabar com o chamado Estado Islâmico, que era quem estava posteriormente relacionado com essa guerra. A gente já vai falar sobre ele. Tá? Aproveitando-se do conflito, o grupo terrorista Estado Islâmico tomou o poder de várias regiões do país, buscando instaurar um califado. Ixi, mãe, o que é califado?
califado está relacionado lá com o Império Muçulmano, que é o califa seria o sucessor. Portanto, um califado é um governo do sucessor do profeta Maomé. E o Estado Islâmico aproveitou que a Síria estava toda bagunçada, uma guerra civil com vários grupos lutando contra o poder central, surge esse Estado Islâmico que tem como objetivo restabelecer um califado aos moldes do que a gente tem o califado, os califados ortodoxos que a gente fala lá do Maomé e depois os omíadas e os abássidas. Tá? Então essa situação é uma situação muito complicada. Muitos agentes envolvidos que a gente está vendo aqui. Tá? A situação do país tornou-se ainda mais grave com a intervenção no país de países como os Estados Unidos, a Rússia, o Irã e a Arábia Saudita, que financiaram cada um dos lados envolvidos no conflito conforme seus interesses. Então, nós temos interesses externos a esse conflito, né? Investimentos de países ali que estavam disputando, de certa forma, o poder, incentivando, investindo em grupos para ver quem assumiria o poder na Síria. Alguns também com um interesse bem positivo de acabar com o Estado Islâmico. Continuando. Cadê aqui? Arábia Saudita, tá. Assim, tanto as tropas de Bashar al-Assad como seus opositores, que se juntaram na organização Exército Síria Livre, receberam armamento, treinamento e condições de prolongar a guerra. Por que essa guerra foi um conflito tão longo, galera? Porque ela teve financiamento de ambos os lados. Os rebeldes têm esse financiamento externo e o governo do Bashar al-Assad recebeu grana e recebeu também armamentos de outras regiões. Em razão dos conflitos, milhares de civis deixaram a Síria e buscam refúgio nos países vizinhos, como a Turquia e o Líbano, ou se arriscam em viagens precárias pelo mar Mediterrâneo para tentar chegar à Europa. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, até o início de 2020, pelo menos 384 mil pessoas morreram devido à guerra na Síria. Ou seja, pode ter morrido durante o conflito ou em tentativas de ir de um lugar para o outro. A ONU estima que cerca de 11 milhões de sírios, quase metade da população, tenha se deslocado para outras regiões do país ou para fora dele, buscando fugir da guerra. Então a gente tem a guerra sendo um motivo de migração, um motivo que forçou boa parte da população síria a se deslocar. 11 milhões de pessoas é muita gente. A galera saindo, portanto, da Síria, buscando refúgio, buscando abrigo em outros países, do próprio Oriente Médio, na Europa. Inclusive nós tivemos no Brasil uma grande recepção de sírios. Vamos lá. Por que a Síria atualmente enfrenta uma guerra civil? Quais os motivos que nós temos dessa guerra civil acontecendo ainda, galera? Porque há um grande conflito interno entre tropas do governo, grupos opositores e curdos separatistas. Os curdos são uma etnia que vive na Síria, que busca autonomia. Então você tem a guerra na Síria acontecendo, ao mesmo tempo você tem os curdos, que é um grupo que tem uma cultura, uma tradição, uma língua, querendo formar um outro país chamado Kurdistão. E isso tudo englobado nesse mesmo bolo que a gente está vendo aqui. Por isso a guerra síria está ainda nesse conflito super demorado e violento, gerando reflexos no mundo todo. Questãozinha para a gente testar aqui nossos conhecimentos. Texto 1. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura, de 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Interiores. Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Temos que agir, justificou o ministro. Portanto, aqui você está percebendo a perspectiva húngara, que é ser contrária à entrada de imigrantes. Construir um muro com a Sérvia para não permitir que os sírios que estejam na Sérvia atravessem e cheguem até a Hungria. Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para a associação, a medida é surpreendente,
pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país. Olha só, galera, aqui a gente trouxe um tema muito delicado, que é a ideia de xenofobia. É a ideia de você acusar o diferente como sendo algo ruim. A ideia da demonização do diferente. Quem é o diferente? O imigrante sírio, o refugiado sírio que está tentando apenas sobreviver. É isso que ele quer. Ele não quer mais nada, ele só quer um lugar que ele possa trabalhar, ter seus filhos e ter o seu emprego e viver. Só isso. Né? E aí o que muita gente na Hungria falava? Que os sírios estão chegando ali para tomar o emprego dos sírios. Um discurso muito comum que a gente tem relacionado à xenofobia. O posicionamento do governo central, citado nos textos, é criticado pela Associação das Nações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, por ser considerado um caminho para. Então, esse posicionamento, ele vai ser então governamental citado nos textos, é criticado por ser considerado um caminho para o quê? Qual que é o caminho que está sendo descrito aqui? Para a alteração do regime político? Dessa forma ele vai retorar o regime político? Não. Fragilização da supremacia nacional? Não é isso que o texto aborda. Expansão dos domínios geográficos? Eles não estão falando sobre expansão geográfica. Eles estão falando ali, primeira coisa, sobre a crítica, né? O primeiro ponto sendo contrário à imigração e o segundo texto criticando a xenofobia húngara. Então, não tem nada a ver com expansão dos domínios. D. Cerceamento da liberdade de expressão. Eles não querem que o governante húngaro pare de se expressar dessa forma. Ou pare de se expressar. Eles querem apenas que um governante tenha a postura de um governante e não a xenofobia, que é costume comum de pequenos grupos, e não de um líder de um país. Portanto, você já está ligado que é a letra E, fortalecimento das práticas de discriminação. É isso que acontece. O discurso de xenofobia fortalece cada vez mais as práticas de discriminação, que podem muitas vezes descambar para violência, para ataques racistas e assim por diante. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham conseguido compreender os elementos aqui referentes à guerra civil, à guerra na Síria. Beleza? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!